Queridos, nós vamos entrar numa série especial esse mês, a partir desse mês, e provavelmente vai ser uma série um pouco estendida, né? Eu pregarei talvez as 2 primeiras palavras, e outros pastores ou líderes nossos vão pregar outras também. Então eu quero pedir a você para não faltar, porque essa série é uma série muito, não só especial, mas ela é decisiva. Eu vou dizer por que ela é decisiva, porque toda a Bíblia se baseia na paternidade de Deus. E nós hoje vamos começar falando justamente que paternidade gera maturidade. E a nossa série, o tema da nossa série é casa de paternidade. Obrigado, querido. É casa de paternidade. Todos nós precisamos dessa casa de paternidade. Todos nós precisamos de um lugar onde nós somos não só abraçados, mas nós somos também desafiados. Quero começar dizendo para os irmãos que o Evangelho, ele não é para confortar a igreja. O Evangelho, ele confronta a igreja, ele confronta os discípulos, ele confronta o nosso estilo de vida. Infelizmente nós vivemos em épocas ou em tempos onde parece que as mensagens estão muito mais baseadas em passar a mão no coração do homem, em dar apoio ao comportamento, às vezes um comportamento que nem é bíblico, e a gente termina deixando as pessoas confortáveis, e no final das contas o conforto dela vai levar cada uma para o inferno. Quando nós começamos essa obra, quando nós começamos esse ministério, eu assumi um compromisso com Deus, e um dos compromissos se baseia no nome da nossa organização, da nossa comunidade, Logos, que é a palavra, que é o verbo. E sabe o que significa isso? Temos um compromisso de pregar a palavra como ela é. Temos o compromisso de levar até você a mensagem do Evangelho. Temos um compromisso de deixar você desconfortável, de deixar você saindo daqui dizendo: cara, que culto intrigante. Não foi uma coisa que eu não saí de lá me sentindo a melhor pessoa do mundo. Você é uma pessoa especial, mas quando o Evangelho confronta, é preciso parar e dar atenção. Então hoje de manhã eu quero falar sobre essa perspectiva do Evangelho. O mesmo Evangelho que fala que Jesus nos salvou, nos deu vida em abundância, é o mesmo Evangelho que fala em Hebreus capítulo 12, que o Pai disciplina e o Pai repreende ao Filho a quem ama. Então hoje eu quero falar sobre esse contexto da vida de um homem chamado Eli. E esse homem Eli, ele tem muito para ensinar para nós hoje de manhã, talvez muito mais negativo do que positivo. Baixe sua cabeça, deixa eu fazer uma oração com você. Senhor, obrigado pelo privilégio que eu tenho de trazer a Tua palavra à Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque é a Tua palavra que faz a obra e que nos transforma. E eu quero pedir, Senhor, que através dessa mensagem, as pessoas aqui presentes, os corações que irão ouvir, sejam não apenas confortados, mas também sejam confrontados, sejam alinhados, mas acima de tudo, como a Tua palavra diz, preparados como um povo habilitado, Senhor, para toda boa obra e também para herdar a eternidade. Nos ajude, Senhor, a ter temor, a ter zelo por essa obra, Senhor, por esse momento da mensagem, para que o Teu povo seja abastecido com uma mensagem pura, para que o Teu povo seja abastecido, Senhor, com um bom alimento, e que eles saiam daqui, não como as mesmas pessoas, mas que eles saiam daqui pessoas melhores, transformadas, Senhor, renovadas no seu relacionamento contigo. Por isso, Espírito Santo, libera nessa manhã a Tua unção, para que a Tua mensagem seja ouvida, aplicada e seja prosperada na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero trazer para você um contexto, e eu vou tentar explicar, porque eu quero trazer a história de um homem. Estamos falando sobre casa de paternidade. Uma casa de paternidade é o lugar onde existe a gestação, onde se é gerado, mas também é o lugar onde existe a nutrição, é a fase onde o filho ou o bebê recebe o alimento, recebe o cuidado. Mas a casa de paternidade também precisa ser um lugar de instrução, de ensino, o que nós chamamos de desenvolvimento.
É onde a criança assume responsabilidade, o filho vai crescendo, e a partir do processo que esse filho cresce, porque vai sendo fiel ao que o pai vai entregando para ele, ele vai se tornando um adulto confiável. E aí chega na fase final da casa de paternidade, que é o lugar onde o pai abençoa e envia o filho. Se não houver casa de paternidade, primeiro, provavelmente você vai ter um problema de má nutrição. Você não vai ser desenvolvido o suficiente. Logo você não vai estar apto às próximas coisas, aos próximos passos que Deus tem para você. Nosso intuito como igreja não é ser um berçário. Eu sei que muitos, e eu quero que você entenda isso, eu sei que muitas pessoas estão começando na fé. Mas mesmo os que estão começando na fé precisam ter a perspectiva: eu estou num lugar onde o Senhor me chamou para ser desafiado e para crescer. Porque lá na frente, quando houverem calamidades, quando houverem momentos obscuros, quando houverem perseguição, aqueles que não estão desenvolvidos não vão saber como se portar, não vão saber o caminho que tomar, não terão sabedoria. Nós estamos gerando discípulos maduros, discípulos que vão aprender a palavra, discípulos que vão aprender a propagar o que Deus está falando. Então queremos ser essa casa de paternidade, mas queremos ter algumas atenções aqui, ou alguns pontos de atenção, e eu quero trazer um exemplo hoje negativo, um exemplo que nós devemos tirar da nossa vida, ou pelo menos corrigir, se estiver acontecendo, que é através da vida desse homem chamado Eli. E a vida de Eli não é uma vida fácil, não é uma vida organizada. A vida de Eli, na verdade, é uma vida repleta de crises, de problemas. A vida de Eli é uma vida repleta de oportunidades de fazer o certo, mas de muita omissão. Por isso eu quero começar dizendo que o que marcou a trajetória desse homem foi omissão e descompromisso. Vou repetir de novo: o que começa marcando a vida de Eli é uma palavra, omissão, mas também descompromisso. Descompromisso e omissão com a sua casa, com os seus filhos, com aqueles que ele gerou, e descompromisso e omissão também com o ministério que Deus havia confiado a ele. Eli havia sido escolhido por Deus, como todo sacerdote, como todo profeta, como todo ministro, precisava ter sido escolhido por Deus. E para ser escolhido por Deus, Eli tinha algumas características de homem de Deus, de homem fiel. Deus viu alguma coisa nele e preparou Eli para o trabalho sacerdotal. E ele não apenas naquela época assumia o sacerdócio, que era onde ele ministrava diante do Senhor, mas ele também assumia o que a gente chama da parte de ser um juiz. Ele assumia legislação sobre Israel. Isso está em 1 Samuel 2:28, que diz assim: e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Veja, Deus escolheu Eli dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Para quê? Para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer as vestimentas, que a gente chama de éfode, perante mim, que na verdade era uma vestimenta especial, espiritual do sacerdote, que cobria a roupa que ele estava por baixo. Então aquela roupa cobria, e ele tinha sido separado por Deus dentre todas as outras tribos. Então Eli não era qualquer pessoa, Eli não era um homem ruim, Eli era um homem que queria perseguir o que Deus tinha. O problema é que quando ele assume, a Bíblia mostra que ele não tinha o desejo de continuar sendo aquele homem fiel. Por algum motivo, Eli se torna então infiel à missão que Deus colocou diante dele. E a gente vê essa infidelidade na vida de Eli, porque ele começou a perder o discernimento do que Deus estava fazendo. Oi. Como que a gente vê que Eli perdeu o discernimento? Um dos aspectos, e vocês conhecem bem a história, está em 1 Samuel capítulo 1, do 12 ao 14, que é a história da Ana, da mãe de Samuel.
Quando Ana subiu para oferecer sacrifício, e ali ela estava como chorando tanto, que parecia que estava embriagada, ela começa a dizer: Senhor, olha a minha situação, eu não tenho filhos. Ali estava o sacerdote, e o sacerdote, ao invés de olhar e reconhecer com discernimento o que estava acontecendo, ele julga aquela mulher, e ele diz que ela estava embriagada, e ele inclusive a repreende. Então nós já vemos que Eli vai perdendo aqui o senso de missão, o senso da fidelidade ao Senhor, porque ele já não tinha mais discernimento. Ao invés agora de apoiar, de fazer o trabalho dele, de instruir, ele se torna aquele que julga por falta de discernimento. Uma outra coisa que Eli também nos mostra nesse contexto é que logo no início da sua trajetória, ele era o homem que recebia de Deus a mensagem, recebia as visões de Deus, e ele passava as visões para o povo. Mas a Bíblia vai dizendo que o tempo vai passando, e Eli vai perdendo essa habilidade de receber a visão. Perdeu o discernimento, perdeu a conexão com Deus, e Deus já não falava com ele. Já não era mais o homem que tinha o óleo do Espírito, já não era mais o homem que fluía no Espírito, já não era mais o homem que tinha autoridade. Quando falava, Deus havia cessado as visões. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, a gente vê essa evidência. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia mais visões suficientes, ou já não havia mais muitas visões. Então as pessoas estavam apegadas apenas a ouvir a palavra, mas elas não conseguiam mais ter esse mover sobrenatural da visitação do Senhor, da revelação do Senhor. Obviamente algo estava acontecendo na vida desse homem, algo estava acontecendo no ministério desse homem. Falta de discernimento, ele começa a ser infiel com as suas atribuições, com as suas habilidades, com aquilo que Deus colocou na sua mão. Consequentemente, Deus deixa de falar com ele, ele vai perdendo essa conexão com Deus. E aí a gente vê que nesse processo ele vai ficando velho. E aí não só fisicamente, mas também espiritualmente, ele vai tendo um sinal claro da sua condição real, que a gente diz que é uma cegueira, ou uma completa cegueira. Ele vai acabando o seu ministério também cego. Ele já não conseguia mais ver fisicamente, e ele também não conseguia mais ver espiritualmente. Vocês vão enxergar isso em 1 Samuel 3:2, que diz assim: e sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Os anos foram se passando, e esse homem foi perdendo a habilidade de ver espiritualmente, e a habilidade de ver fisicamente, de ver no mundo natural. E o que acontece com esse tipo de homem, de pessoa, de ministro, que vai perdendo a conexão com Deus? Aqui nós vemos que Eli, então, ele passa a fazer vistas grossas aos pecados dos filhos. Os filhos estavam vivendo em pecado, e vivendo numa vida completamente desviada do que era o sacerdócio. Ofni e Finéias era o nome desses dois homens, desses dois jovens, e eles se tornaram sacerdotes no templo do Senhor sem qualificação alguma. Eles se tornaram sacerdotes porque ele era o pai, então o pai trouxe junto o filho. Não deixa de ser um tipo de nepotismo. Ele vai trazendo os filhos para o lado, e ele vai dizer: não, já que eu sou sacerdote, vocês serão também. Só que Eli não tinha discernimento. Eli não era um cara que agora estava ligado à visão que Deus estava falando, e ele já não tinha habilidades naturais para poder ser pai de verdade dos seus filhos. E aí os meninos assumem o ministério, vão assumindo o lugar do pai de sacerdote, sem qualificação moral necessária. É muito importante quando a gente vê alguém habilidoso, e a gente precisa de pessoas habilidosas. Nós precisamos de pessoas que se esmerem, nós precisamos de pessoas que queiram ser os melhores.
os melhores pregadores, os melhores ministros, os melhores adoradores, os melhores intercessores, os melhores pais, os melhores empresários. Nós podemos ser os melhores. Eu não estou falando sobre competir, mas eu estou falando sobre o grau de excelência. Não há problema nenhum nisso. Mas Deus não está em primeiro lugar interessado na excelência do que a gente faz como performance. Ele está interessado em primeiro lugar na nossa qualidade moral, no nosso coração, como anda o nosso coração, se somos fiéis, se somos submissos a Deus, se somos obedientes, se somos verdadeiros, se somos sinceros. Mas nós também não podemos dar o peso apenas à habilidade da alma, do coração, do bom caráter. Porque o reino, ele avança com o bom caráter e com a excelência do ministro. Então o grande desafio é juntar as duas coisas. E eu quero trazer para você que Eli já não conseguia ser esse homem de excelência, e portanto ele abriu muitas concessões. Isso é, ele abriu muitas brechas na sua vida ministerial, no seu padrão ministerial, e os filhos foram entrando e fazendo o que queriam no ministério. E a Bíblia mostra aqui que os seus filhos, eles eram homens malignos, e eles não se importavam com o Senhor, conforme diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, que diz assim: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Essa palavra Belial, ela está relacionada ao diabo. Então Deus estava dizendo que esses meninos, eles não eram filhos de Deus, eles eram filhos do diabo. Eles serviam a Deus no padrão do diabo. Eles ofereciam sacrifícios a Deus da maneira que o diabo colocava no coração dele. Então havia uma mistura de mau caratismo com a responsabilidade ministerial, e aí enfim, isso foi gerando uma bagunça, isso foi se tornando fédido diante da presença de Deus. Esses meninos, eles já recebiam, porque todos os sacerdotes, eles viviam do ministério, então eles recebiam do que entrava no ministério. Havia uma porção de moradia, havia uma porção de sustento para eles. Mas a Bíblia diz que eles eram desonrosos no seu ofício ministerial ou sacerdotal. E conforme, você não precisa abrir 1 Samuel capítulo 2, do 12 ao 17, nós vamos ver que esses meninos roubavam do Senhor. Então eles pegavam além daquele dinheiro para usar de acordo com aquilo que eles queriam. E de fato era roubo, era o dinheiro do Senhor, era o que Deus estava fazendo, e eles não estavam nem se preocupando com isso. Um outro problema é que, sem pudor nenhum, eles tomavam partido, ou eles tomavam posse do que eles tinham como título, e eles ludibriavam as meninas, as jovens. Eles dormiam com várias meninas. Eles eram sacerdotes, ministravam ao Senhor, falavam sobre santidade. Lá estava dentro daquele templo, instruindo pessoas. Mas a Bíblia mostra para nós, está revelado aqui em 1 Samuel 2, 23 a 25, e disse-lhes: por que fazeis essas coisas? O pai dele ficou tão atormentado quando viu o que eles estavam fazendo. E o que é que eles faziam? Eles pegavam as mulheres e eles dormiam com as mulheres dentro do templo. Era uma bagunça moral, era uma decadência moral, era uma desordem moral. O texto fala que essas jovens, elas se amontoavam na porta. Então você vê que os meninos eram fogo mesmo, não eram brincadeira não. Eu lembro na época que que eu era da Assembleia de Deus, lá no passado, às vezes minha mãe ia num culto de oração, e o pastor sempre dizia: cuidado aí, aqueles que estiverem sentados no murinho da praça, vai que você cai, quebra o pescoço. Eu sempre via isso falando, e era relacionado a pessoas que iam para a igreja só para namorar, só para poder buscar alguém e se prostituir. Assim como esses jovens que agora tinham um papel de liderança, estavam fazendo coisas torpes, coisas loucas dentro do templo. O pai, não tendo mais voz, não sabendo mais o que de fato fazer, ele apenas traz uma repreensão dizendo: meninos, por que vocês estão fazendo essas coisas? Por favor, ouçam o que eu estou dizendo, isso é errado diante do Senhor.
E ele dizia: não, meus filhos, não façam isso, porque essa não é a maneira correta de se fazer. Ele está dizendo: vocês estão ajudando o povo a transgredir. Claro, a falta de testemunho de um líder, a falta de testemunho de um pai, a falta de testemunho de uma mãe, de um sacerdote, de alguém numa figura de liderança, conduz o povo ao erro, conduz o povo a agir da mesma maneira. Obviamente, se esses meninos tinham um mau comportamento, o povo iria achar que aquele era o padrão. Isso tudo estava cheirando mal diante de Deus. E por mais que o pai agora tivesse falado com eles, eles não ouviram. O pai não tinha mais o que fazer, e isso se estendeu por muito tempo ainda. Mas eu quero trazer para você um detalhe: com todos esses erros, com todos esses problemas, com todos esses desvios, em nenhum momento nós vemos Deus do céu enviar um raio e destruir essas pessoas, destruir esses meninos e acabar de vez com Eli. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Ainda que eles estavam errando, nós estamos vendo aqui um Deus de amor, que estava dando oportunidade ao pai de corrigir o filho, e que estava dando oportunidade aos filhos de serem corrigidos e mudarem de vida. Deus é um Deus de misericórdia. Nós vemos com clareza, eles estavam ministrando diante do Senhor. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus compassivo. Ele estava cuidando, direcionando, mas Ele estava trazendo uma palavra de repreensão. Escute, Eli não podia mais resolver o problema. Como sacerdote, como alguém que estava responsável por todo aquele processo do culto e do oferecimento das ofertas, Eli não tinha mais condições de assumir a liderança. Mas eu quero relembrar a você e quero relembrar a mim hoje de manhã: Deus era o Senhor do templo. Deus não estava alheio, Deus não estava imune, Deus estava ciente do que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que aí tem um Deus de misericórdia, um Deus bondoso, um Deus que ajuda, um Deus que é longânimo, um Deus que espera com paciência, nós vemos por outro lado que Ele não está alheio, que Ele está vendo o que está acontecendo, e que Ele está dizendo: por favor, mude de vida. Olha, não continue com esse coração obstinado, muda essa situação na tua vida, porque chegará um tempo em que as consequências serão liberadas, e Deus não vai poder mais segurar essas consequências. Então não é a falta da bondade do Senhor, agora é a falta do arrependimento genuíno na vida desses jovens. E a história se segue e a gente encontra uma parte onde agora não é mais sobre a misericórdia. Agora entra o processo da ira de Deus sobre Eli e a sua casa. Deus coloca a sua casa em ordem, Deus organiza a sua casa. Ele não vai permitir que a sua casa seja um lugar de desvio, Ele não vai permitir que a sua casa seja um lugar de desordem. Deus coloca ordem em sua casa. Nisso eu quero trazer atenção para você, porque Eli, ele não só era ministro sacerdotal, mas ele era sobretudo um pai de família. Quando Deus olha para o seu povo, como Ele olhou para Eli aqui, Ele nos traz um sinal claro. Ele coloca ordem na igreja, no ministério, mas Ele também coloca ordem em casa. Isso é, você pode não ter um ministério como um título ou como uma profissão, mas os olhos do Senhor estão olhando para a nossa casa. Os olhos do Senhor estão dizendo: cuidado no que faz em casa, cuidado como faz em casa, cuidado na sua postura, cuidado no seu desenvolvimento em casa, cuidado como trata em casa, porque a adoração que nós prestamos no ministério, na igreja, no ambiente sacerdotal, é a adoração que começa na nossa casa. Então, se a adoração em casa é uma adoração corrompida, a adoração na igreja será uma adoração corrompida. Se na nossa casa nossa boca é corrompida, na igreja nossa boca também será corrompida. Então nós vemos aqui a ira de Deus, e esse é um tema que a gente não gosta de lidar, porque quando a gente fala de paternidade, a gente pensa sobre o amor, e parece que o amor é: não estou nem aí, nem vou chegando, faz do jeito que você quiser, ande do jeito que você quiser, viva do jeito que você quiser. Eu venho trazer uma boa notícia para você, dizendo: não, Deus está no controle, e graças a Deus por isso.
Mas tem uma péssima notícia. A péssima notícia é que você não é o padrão, eu não sou o padrão é Ele. Portanto, se nós não estivermos no padrão dele, nós estamos caminhando sujeitos ao que nós estamos ouvindo aqui, a ira de Deus sobre as nossas vidas. Pastor do céu, pelo amor de Deus, você não vai trazer uma palavra de domingo falando sobre a ira de Deus? Pois é, já trouxe, já está aqui. Já deve ter chegado aí nos seus ouvidos, se você não tapou e começou a fazer assim. A ira de Deus. A ira de Deus não é o castigo que destrói a gente para mandar para o inferno. A ira de Deus é o cuidado com as nossas vidas para que a gente não perca a nossa jornada dos céus. A ira de Deus, nesse caso, é permitir com que a consequência do coração desvirtuado, do coração desviado daqueles meninos, passe agora a alcançá-los. A consequência do erro deles os alcançou. A ira do Senhor não foi a destruição de Deus da vida deles. A ira do Senhor foi dizer: vocês querem fazer do jeito de vocês? A partir de agora eu estou retirando a minha mão. Isso é muito perigoso. Quando Deus retira a sua mão de sobre nós, quando Deus retira a sua bênção de sobre nós. Pastor, mas Deus não tira a bênção dele? Tira. Se nós formos obstinados, se nós não tivermos compromisso com o Senhor, se nós não estivermos andando num coração de arrependimento, sim, Deus retira a sua mão de sobre nós. Por quê? Para que a nossa consequência nos ensine, para que o efeito das nossas consequências nos ensine. E olha, eu vou dizer para você, num momento como esse, não tem dinheiro no mundo que proteja você. Quando Deus tira a mão, meu Deus do céu, abre-se um portal para que tudo que não presta, tudo que seja ruim, te alcance. É por isso que nós temos que clamar a misericórdia de Deus. É por isso que nós temos que estar batendo nessa porta do céu, dizendo: Senhor, eu estou aqui com toda a minha fraqueza, com toda a minha debilidade. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a solução não é eu ser perfeito. A solução é deixar Deus me aperfeiçoar. E a perfeição começa com a sinceridade do coração. Eu vou pedindo perdão, eu vou pedindo a Deus misericórdia, e Deus vai entrando e vai tendo misericórdia e benevolência. O nosso Deus é misericordioso, mas também é gracioso. Então nós temos que aproveitar essa misericórdia de Deus e consertar o nosso coração, alinhar a nossa vida. Aleluia. Esses meninos então começam no processo do pesar da mão de Deus. É o momento onde a ira de Deus, ela vem sobre Eli e sobre os seus filhos. Eli tinha uma casa de paternidade, mas a casa de paternidade de Eli era o que a gente chama de casa de omissão. Uma casa de omissão. E uma casa omissa, ela atrofia, ela destrói. Vou dizer uma coisa para você: uma casa omissa, ela destrói, ela atrofia. Eli não foi suficientemente enérgico, e aí ele acaba permitindo com que os filhos, eles sigam o que eles querem seguir na vida pessoal e no ministério. A paternidade omissa faz com que a gente caminhe para o precipício. A paternidade omissa, ela deixa com que a gente cresça fraco, sem valores, sem fundamentos. Filhos precisam de limite. E eu não estou falando só dos seus filhos pequenos, até porque muitos aqui não têm filhos. Eu quero dizer, você como filho de Deus precisa de limites. Eu e você precisamos de limites. Porque se nós não tivermos limites, nós podemos fazer tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente faz a nossa trajetória, a nossa rota. Eu vou dizer, tem um problema aí, porque Deus deixou de ser Deus na nossa vida, e agora nós estamos sendo Deus sobre nós mesmos. Nós não temos a graça, nem a habilidade de ter esse nível de poder, de ser Deus sobre nós. Precisamos pedir: Deus, não retira a tua mão de sobre a nossa vida. Senhor, não retire a tua graça, a tua bênção. Pai, tenha misericórdia. Não queira pagar para ver. É só no Senhor que nós encontramos força. É só no Senhor que nós encontramos transformação. É só no Senhor que nós encontramos conserto. Eli não foi suficientemente enérgico. E essa palavra enérgica, ela fala sobre força. Ela fala sobre impor muitas vezes. A imposição que um pai faz sobre um filho nem sempre é bem aceita, mas ela precisa ser entendida, compreendida e obedecida. Vamos só abrir um exemplo e pensar sobre nós.
Em alguns momentos que estávamos obstinados e queríamos algo da parte de Deus, Deus simplesmente olhou para nós, viu a intenção do nosso coração, colocou a mão e falou não. E quando Ele diz não, não importa se você chora, se você grita, se você faz jejum, quando Ele diz não, é não. Quantos aqui já experimentaram não de Deus? Me diga, na hora é doloroso, sim ou não? Na hora é doloroso, é desconfortável, principalmente quando a gente estava contando com os ovos antes da galinha. É complicado, mas quando Deus coloca a mão, Ele está sendo enérgico. E quando Deus é esse Deus enfático, Ele está nos protegendo de não andarmos baseado no nosso próprio coração, nas nossas próprias atitudes. E aí Ele está nos chamando a atenção, cuidado com o seu primeiro ministério, que é a sua casa. E Ele está chamando a atenção também, dizendo, cuidado com a extensão do seu ministério, que é a obra de Deus. Então todos nós estamos ligados, tanto como um sacerdote dentro da casa, como um sacerdote na obra de Deus. A Bíblia fala que a ira de Deus recaiu sobre Eli, e caiu também sobre Ofni e Finéias. 1 Samuel está presente lá, capítulo 2, versículo 29, vai dizer: por que tratam com desprezo os meus sacrifícios? O Senhor dizendo. E você, falando para Eli, por que honra seus filhos mais do que a mim? Eli havia publicamente colocado os filhos acima de Deus, permitido com que os filhos ditassem as regras e os padrões. E agora é o momento que Deus resolve falar, agora é o momento que Deus resolve descer, agora é o momento que Deus resolve dizer: opa, acabou a brincadeira, acabou a farra, acabou esse tempo de você achar que tudo era palhaçada. Agora eu estou colocando a minha mão, estou te fazendo uma pergunta: por que vocês estão tratando com desprezo os meus sacrifícios? Sacrifícios aqui estava relacionado a ofertas de adoração e ofertas de pedido de perdão a Deus. E por que eles estavam agindo com desprezo? Porque eles não estavam valorizando o momento de oferecer a Deus a verdadeira adoração. Então Deus agora interrompe o curso daqueles homens e diz assim: para de tratar a igreja como você anda tratando ultimamente. Para de tratar as minhas coisas como você anda tratando ultimamente. Para de tentar fazer as coisas no seu padrão pessoal. Olha para mim. Aí ele olha para o chefe da casa, para o pai, para o sacerdote, e diz assim: e você? Por que tem deixado eles andarem assim, desse jeito? Por que tem permitido que eles façam o que eles querem? Abra um parênteses para dizer: você consegue perceber a seriedade que é ser um pastor presidente de uma igreja? Se eu for omisso com você, eu prestarei conta diante de Deus. Se eu não te der o exemplo necessário e você se desviar, eu prestarei conta diante de Deus. Se eu não te der o alimento que você precisa, mesmo que seja o alimento que você não quer, eu prestarei contas diante de Deus. Eli estava em evidência. Só que eu não vou carregar esse negócio só para mim. Eu tenho outros líderes aqui que são pastores comigo. Parabéns, bem-vindo. Vamos compartilhar essa prestação de contas com Deus. Mas eu também não quero só que fique entre nós. Eu libero isso para todos vocês aqui. Vocês são pais. Como você está lidando nos padrões do reino com a sua família? Mas não só isso, como é que está o teu investimento, como é que está o teu envolvimento e o teu desenvolvimento dentro da casa do Senhor com as coisas de Deus? Não existe uma dicotomia, não existe separação. Cristão, ele é integral em casa, no mercado de trabalho, ele é integral na igreja. Deus está nos chamando hoje, todos nós, pelo exemplo negativo desse povo, a dizer: voltem-se para mim e não faça do seu jeito. Eu digo para você que tem muita coisa que a gente talvez não esteja fazendo da melhor maneira, e eu digo: cara, eu também gostaria de fazer diferente. Dá para a gente fazer diferente, mas qual é o padrão que Deus vai pedir de nós? Vamos sentar e orar. Tem coisas na minha casa que eu gostaria de fazer diferente, mas quando a gente está no meio lá vivendo, meu Deus, eu não estou conseguindo. O que é que eu tenho que fazer? Senhor, me dá sabedoria, me dá visão. Eli não tinha mais visão, por isso o povo estava corrompido, por isso o povo estava desviado. Isso é, quando eu também perco a visão, eu me corrompo e eu me desvio. Deixa eu acelerar aqui para você entender.
o desfecho desse cenário da casa de paternidade de Eli. A casa estava caindo. Fala comigo, a casa estava caindo. Isso está falando de Eli. Você está falando da casa de Eli que estava caindo. Pois eu vou também usar um versículo para você. Cuida da tua casa para que ela não caia também. Uma brincadeira à parte, mas a gente precisa entender. A gente tem que ver a casa do outro caindo, mas a gente tem que ter cuidado para que lá na frente a nossa não caia naquilo que a gente estava apontando na casa do outro. Então o cenário da derrota de Eli, o cenário do fracasso, do declínio de Eli, precisa ser um ponto de atenção para nós. O que Deus está pedindo, o que Deus está fazendo. Aí Deus, esse processo de se levantar e assumir a liderança nessa casa, que agora não era mais a casa de paternidade, era a casa da mãe Joana. Praticamente era a casa da Maria louca, da bodega da loura, seja lá do que for. Aqui não era mais a casa de Deus. E aí Deus se pronuncia, e Deus traz um castigo de morte e destruição. Meu Deus do céu, como assim Deus vai dar um castigo de morte e destruição? Pois é, 1 Samuel 2, do 30 ao 34, a palavra vai dizer o seguinte: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. O que fez Deus mudar de mente? O que fez Deus mudar de ideia? Porque os homens mudaram no compromisso que assumiram com Deus. Então o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Isso é poderoso. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Versículo 31, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai. Isso aqui ele está falando sobre linhagem. Braço é onde a gente alcança, é o que a gente consegue pegar, produzir. Então ele estava falando, vai chegar um tempo que a sua linhagem não vai mais fazer parte dessa trajetória. E eu quero abrir um parêntese. Dura coisa, meus irmãos, é quando Deus faz uma promessa para nós, e por causa do nosso desvio, a nossa linhagem lá na frente precisa passar por um peso, precisa passar por dificuldade, porque Deus está contando conosco que somos pais, para ajudar a nossa descendência. Mas segundo o versículo, ele diz, versículo 32, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Acabou. Deus estava dizendo para eles, vocês geraram tanto mal, porque a quem muito é dado, muito é. Eu não sei o que você falou, mas eu acredito. Mas eu não quero que você fale no coração. Fala alto comigo. A quem muito é dado, muito é cobrado. E vocês sabem, está vendo? Só são tímidos. Vamos lá. E a palavra continua dizendo o seguinte, no versículo 33 agora: o homem, porém, a quem eu desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Ó homem, né? E aí continua dizendo, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Versículo 34, e isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofne e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Aqui Deus estava avisando, Deus estava decretando. Vou dizer para você, tem coisa que Deus fala e que a gente jejua e é revertido. Tem coisa que você pode jejuar e ir até Meca, dar 7 voltas em Israel, andar no sal grosso de Israel, pegar a oliveira santa de Israel, enfim, ir ali na Deus e Amor, na Universal, na igreja do povo, onde você pode, onde você for. Tem coisas que quando Deus diz, Deus, já chegou o tempo, acabou, Ele vai exercer o seu decreto. Isso faz parte da paternidade de Deus. E mais uma vez, isso não é ruim, isso não é mal. É preferível que a gente sofra agora do que a gente vá para o inferno toda a eternidade. Deus ama você e Ele está preocupado para que você não perca a sua eternidade com Ele.
para que você não tenha que ser consumido por demônios. Ofni e Finéias foi avisado, ambos morrerão no mesmo dia. A verdade é que Hebreus 10:31 vai dizer: dura coisa é cair na mão do Senhor Todo-Poderoso, na mão do Deus vivo. Agora eu quero trazer para você rapidamente aqui, que houveram consequências, e essas consequências agora eram os decretos de Deus, para o cumprimento da sua palavra com Ofni e Finéias. Eles estavam prestes, Israel estava prestes a lutar com um outro povo, e no processo de lutar com outro povo, Deus estava levando em consideração que aqueles meninos sacerdotes e o pai, já não estavam mais conectados com Deus, e também estava levando em consideração que o povo já estava desviado. Então Deus retirou a bênção de sobre Ofni e Finéias e de sobre a casa de Eli. Deus retirou a bênção. O que aconteceu quando Deus retirou a bênção? Deus estava dizendo: vocês vão lutar com a própria força. Se vocês são tão bons mesmo para andar obstinados pelo coração, garanta-se, vai lá, dá o teu jeito, depois você fala comigo se precisar. E aí Deus libera e fala: não estou mais nesse negócio. E acontece um pequeno problema aqui. O problema é que eles tinham a arca. Por que problema, pastor? Se eles tinham a arca da aliança, a arca representa a presença de Deus. Por que isso é um problema? O problema é que quando nós estamos desalinhados com a presença, tentar usar a presença vai ser usada contra nós. Eu vou dizer, não adianta nada eu ser um cara desobediente, não adianta nada eu ser um ministro ladrão, um ministro que desvia pessoas, e eu tentar chegar aqui e chamar a presença de Deus. Quando ela vier, ela vai vir contra mim e não a meu favor. Esses homens pegaram a presença para lutar a favor deles, mas eles estavam desonrosos sobre a presença. Logo, a presença viria contra eles. E olha só, eles trazem a arca, e a Bíblia diz que Ofni e Finéias, os dois aqui protagonistas, quando eles trazem a arca, o povo vê a arca. A Bíblia diz que eles gritaram tanto, foi um alarido tão grande, que o povo inimigo, que estava lá do outro lado, quando ouviu o grito do povo de alegria, dizendo: Deus está conosco, a arca está conosco, a Bíblia diz que o inimigo falou: rapaz, a presença de Deus está com esse povo, o negócio lá está forte. Imagina que até eles temeram. Mas o que a gente vê é porque a mão de Deus se retirou. A presença de Deus estava lá. Sabe por que a presença de Deus estava lá? Porque haviam outras pessoas no meio do povo que não tinham se corrompido. Porque Deus tinha uma promessa, não só baseada num homem que errou, mas a promessa dele era baseada na história de um povo que ele criou. E por isso Deus não comprometeu a linhagem espiritual que viria, mesmo que esses homens tivessem errado. A presença estava lá, mas a bênção não estava mais. A presença pode ser aquele momento que eu entro na minha casa e canto uma canção e sinto a presença. Por quê? Porque Jesus foi entronizado ali, mas não quer dizer que a bênção esteja ali. A bênção está diretamente ligada à minha obediência a Deus. Vou dizer de novo, a bênção está ligada à obediência a Deus, a obediência ao meu Pai. Como esses homens foram para a luta, a palavra se cumpre, e a Bíblia mostra esse cenário da seguinte maneira, e eu quero que você acompanhe comigo. Os filisteus foram gerar esse embate, essa luta, essa resistência contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E o que acontece é que 30.000 homens morreram na batalha que aconteceu. E entre esses 30.000 homens, Ofni e Finéias morreram no mesmo dia. Ali começa os braços serem cortados, isso é, a linhagem começa a ser cortada. Esses dois homens morreram. Não só isso, a arca, a presença, saiu do meio do povo de Deus e foi para a mão ou para a casa dos filisteus. Como assim? Deus estava dando um sinal claro. Ficar aqui num povo que tem a aparência de santo, no meio de um povo, num outro povo que é indigno, mas não me conhece, é melhor trazer a presença diante daqueles que não conhecem, porque a presença pode constrangê-los a passarem a se arrepender e a conhecer
do que ficar ali. Foi uma mensagem clara que Deus estava dizendo para eles. Não é o culto de vocês, não é a gritaria de vocês, não é a boa roupa de vocês, é o coração de vocês que me mantém com vocês. É a honra de vocês que me mantém aí. A arca foi levada. Eli, ouvindo essa notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A Bíblia diz que ele estava quase, não sei quantos quilos aqui, mas estava muito pesado. Era tão pesado que já não andava, não falava nada. Sentou, caiu de costas, a cadeira não voltou mais, quebrou o pescoço. Os braços da linhagem foram cortados mais uma vez, Deus cumprindo a sua palavra. E agora nós temos um problema. Quando ele morre, quebra o pescoço, a mulher de Finéias, que estava grávida naqueles dias, ela deu à luz prematuramente. Ela deu à luz um menino. Ela estava tão arrasada de ter perdido o marido, o genro e o sogro, os representantes do templo do Senhor, do santo sacerdócio do Senhor. Os três morreram. Deus estava dizendo: eu não estou nesse negócio. E quando esse menino nasceu prematuramente ali com aquela mulher, ela colocou o nome dele de Icabode. Alguns vão dizer Icabô, mas é Icabode. Por que Icabode? O que significa Icabode? Foi-se a glória de Deus do nosso meio. Entra um menino que nasce, e esse menino já vem com a promessa de restauração da linhagem, restauração da descendência. A mãe disse: foi-se a glória de Deus. Opa, alguém reconheceu que alguma coisa estava errada. Alguém reconheceu e marcou, fez um marco ali, marcou uma estação dizendo: a glória se foi. Quando a gente reconhece o que está acontecendo, quando a gente reconhece o estágio que a gente está, quando a gente reconhece sei lá, o mar de lodo, de engodo, de engano que a gente está, nós temos então a oportunidade para dizer: Senhor, o que fazer? Nós temos a oportunidade para abrir os nossos ouvidos e dizer: Senhor, me mostra o que está errado. Nós temos a oportunidade de pedir perdão. Agora não tinha mais Eli, agora não tinha mais os seus filhos, mas a obra do Senhor ainda constrangia os corações. Essa moça estabelece um marco na nação de Israel. Foi-se a glória de Deus. E a pergunta hoje é: será que a gente consegue identificar os sinais? Os sinais que podem estar nos levando à morte, ao calabouço, a perdas, a falências. Quais são esses sinais? Os primeiros sinais: eu não tenho mais visão, eu não consigo mais desempenhar no padrão bíblico, na minha casa como sacerdote no lar, mas também não tenho conseguido ser um sacerdote na obra do Senhor. Quando essas coisas começarem a acontecer, você vai perceber que algumas coisas que eram para dar certo não estão dando certo. Não é porque você não consegue, não pode, é porque Deus pode estar apontando para você assim: opa, você está fazendo a coisa certa com o coração errado. Precisamos de uma paternidade, precisamos de um despertamento do Senhor, precisamos que Deus traga um novo momento sobre as nossas vidas, precisamos que Deus reorganize a sua casa. E aí, na continuidade da série, Deus vai trazer Samuel, um menino que foi deixado de viver com a família, com os pais biológicos, e foi trazido para o Senhor, porque o Senhor estava dizendo: alguns tipos de mudança precisam ser radicais. Se eu continuar ainda no meio que eu estava, eu não vou conseguir sair. Se eu continuar ainda recebendo a influência de onde eu estava, eu não vou conseguir viver. Aí Deus arranca radicalmente Samuel do lugar que ele poderia continuar sendo corrompido, e Deus diz: eu vou assumir a paternidade sobre você. E agora vai começar então, de fato, uma casa de paternidade nos padrões de Deus. Queridos, nós estamos hoje de manhã aqui, não para sair daqui talvez dizendo: ai, como eu estou animado. Eu digo: anime-se, mas eu prefiro ver você hoje analítico, ao invés de alguém que vai estar dançando sobre a sua própria derrota, ao invés de alguém que vai estar aplaudindo o que Deus não está aplaudindo. Quem sabe hoje de manhã seja um momento para todos nós fazermos uma avaliação e dizer: Senhor, que tipo de casa eu estou procurando?
Eu quero a casa que todo dia que eu chego, eu posso estar em adultério, eu posso ter brigado com minha mulher, e eu posso fazer o que for, eu posso ser um cara ruim, um cara, sei lá, um cara cheio de ira, de ódio, e ainda assim, eu vou chegar na igreja e o pastor vai olhar para mim e vai dizer, está tudo bem, você é demais. Escute, Deus é amoroso conosco, isso é suficiente. Nós precisamos ser edificados, isso é maravilhoso, a igreja está para edificar. Mas dentro da casa de paternidade, o amor também é demonstrado pela firmeza de Deus. E essa firmeza é para corrigir e livrar do erro. Deus não está mandando você fumar maconha, Deus não está mandando você ir para o bordel, Deus não está mandando você assaltar um banco, Ele está dizendo assim, sai de alguns desvios, identifique alguns sinais e volta para mim, porque você é um sacerdote amado. Qual o grande privilégio em ser um sacerdote? Porque eu tenho intimidade com Deus, porque Deus fala comigo, e quando Deus fala comigo eu posso compartilhar com a minha família, mas também com o ministério que Ele me confiou. E não só isso, quando eu ministro ao Senhor, eu estou debaixo da mão dEle e da bênção dEle. Está na hora da gente voltar para a nossa posição. E aí o profeta Samuel, ele começa o seu ministério já debaixo de um novo padrão de paternidade. Eu quero orar por você nessa manhã, e eu quero pedir para você ficar de pé comigo. Quantos entenderam o recado de Deus hoje? Então deixa eu ressaltar a você, essa casa não é um berçário espiritual. Deus não iniciou a Logos como um berçário espiritual. Talvez hoje você não consiga identificar os benefícios disso. Lá na frente, quando o bolo louco começar no mundo, você vai lembrar, caramba mano, tem uma casa que os caras falavam sobre isso antes das coisas acontecerem. Essa casa é para preparar você para a vida. Essa casa é para tornar você um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Essa casa é para fortalecer você no seu relacionamento com Deus. Então coloca agora a sua vida diante de Deus, relembrando que a gente, por mais que tenhamos essa esfera da misericórdia de Deus, nós não podemos viver à luz da misericórdia, porque uma hora a misericórdia chega ao fim. Nós temos que viver na graça, porque a graça é o privilégio que nós temos de viver com Cristo, em Cristo, semelhante a Cristo, em arrependimento. Quando pecamos, confessamos e abandonamos. Coloca o teu coração diante de Deus e faz uma pergunta. Teu coração hoje está pronto para dizer, Senhor, coloca a casa em ordem. Coloca a casa em ordem. Não se preocupe, Ele não quer expor você. Não, Ele não quer trazer desgraça ou maldição sobre você. Sabe o que Deus quer fazer com você? Alinhar você para coisas maiores. Alinhar você para coisas maiores. Eu quero orar contigo, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos fazer pouco caso da Tua palavra, não queremos fazer pouco caso da Tua obra, mas nós queremos muito Te agradecer, porque nós estamos numa casa de paternidade. O Senhor é essa casa de paternidade, nós estamos no Senhor. Por isso, Deus, obrigado, porque o Senhor não quer mais que a gente viva como meninos, andando por todo lado, sendo levado por todo o vento de doutrina. O Senhor tem um objetivo, nos amadurecer e compartilhar conosco o Teu reino. Eu oro hoje, Senhor, que haja desejo no coração dessa igreja, desejo de crescer. Senhor, coloca anseio profundo das pessoas aqui quererem crescer contigo, quererem se desenvolver contigo. Eu quebro agora em nome de Jesus todo espírito que se levanta, que vem trazer comodismo, que vem trazer marasmo, que vem trazer aquela vida trivial. A vida do cristão é uma vida extraordinária. Por isso, Deus, eu oro que os Teus filhos nessa manhã tenham desejo de ter uma vida cheia e repleta de testemunho, tenha desejo de ter uma vida completamente, Senhor, abastecida da Tua presença. Eu oro que os lares estejam no centro da Tua vontade. Eu oro, Senhor, que a igreja e os ministérios de cada um aqui também estejam no centro da Tua vontade. Não retires de nós a Tua mão, nem a Tua bênção, Senhor, porque nós carecemos de Ti. Senhor, nós somos pessoas que erram, que pecam, que tropeçam. Nós agradecemos a Tua misericórdia,
mas nós queremos dizer: nos ensine a viver na graça, porque a misericórdia tem limite, mas a graça é ilimitada, e a graça é para aqueles que se arrependem, para aqueles que chegam ao Senhor. Por isso eu peço hoje, Senhor, gera no nosso coração um desejo de crescer, de amar ao Senhor e de nos reconectar com a Tua presença,